O Ivens fala muito sobre polineuropatia do doente crítico, fraqueza adquirida na UTI, a reabilitação do doente crítico como um todo. A minha linha de abordagem educacional é mais ventilação, mas ambos somos fisioterapeutas intensivistas. E, cara, seda analgesia, a gente entende da necessidade, a gente entende da importância, mas a gente também entende que às vezes o pessoal erra a mão. E isso pode atrapalhar bastante o desfecho, não só clínico, mas principalmente funcional ao paciente, e o desfecho funcional, consequentemente, tendo um impacto clínico, né? Como anestésio, cara, que já clinicou. Estou jogando uma bomba aqui, pô. Eu sou fisioterapeuta que fala assim, pô, mano, voltou a sedação do paciente, caralho, velho. Ou pesou demais, ou bloqueou. Não, pô, vamos deixar esse paciente mais esperto. Com uma analgesia, um paciente calmo, colaborativo, enfim. Como que você, como anestésio, vê essa condução da sedanalgesia no ambiente crítico, cara? Cara, deixa eu falar com vocês o seguinte. Sedanalgesia é um mundo gigantesco. É um mundo incrível. Assim, as pessoas enxergam a ponta do iceberg, sabe? Que a ponta do iceberg é o quê? Midazolam, fentanil, e o paciente em RAS -4, imóvel. Essa é a pontinha do iceberg que todo mundo vê os pacientes na UTI, né? Cara, embaixo disso tem todos os malefícios que uma sedanalgesia mal feita, mal conduzida pode ocasionar e que muitos médicos, fisioterapeutas, enfermeiros desconhecem, cara, os efeitos colaterais da sedação e da analgesia. A iatrogenia. Então, hoje o médico ele produz muito mais iatrogenia com a sedação e analgesia do que benefícios. Isso eu não estou falando da boca para fora. A literatura mostra isso, né? O quanto a gente prolonga o tempo de ventilação mecânica, a gente aumenta, por exemplo, uma pneumonia, a gente imunossuprime o paciente, a gente deixa o paciente imóvel, imobilidade, polineuropatia, atelectasia, né? Atrofia diafragma, que impacta para vocês assim absurdamente, cara. É uma coisa absurda. E tem uns paradigmas que ainda precisam ser quebrados, que a pandemia veio para colocar uma lente de aumento, né, nessa situação em que pouca gente estava enxergando, né, que né, o quanto a gente precisa trabalhar de forma preventiva, não farmacológica, né, e evitar a iatrogenia, né? Então, por exemplo, alguns paradigmas nos quais, por exemplo, o paciente ele deve ficar muito mais acordado, muito mais com RAS próximos de 0, né, do que sedação profunda. A sedação profunda hoje é exclusão. São poucos pacientes que merecem sedação profunda. Os casos mais graves, mais instáveis. Da mesma forma que são pouquíssimos pacientes que vão necessitar de bloqueador neuromuscular, né? Da mesma forma que, por exemplo, hoje a gente usa menos opioide possível no paciente crítico, porque o opioide, ele é um mocinho, mas ele é um vilão. Se a gente usa opioide demais ou de forma errada, a gente causa muito problema para o paciente. O opioide hoje, ele é capaz de causar mais de 20, 30 efeitos colaterais aqui que eu posso aqui ficar falando com vocês um episódio só sobre opioide, né? E os médicos que trabalham na UTI não tiveram formação em sedação e analgesia. Você pode pegar aí o programa da medicina intensiva. Eles estudam tudo sobre ressuscitação, droga vasoativa, sepse, insuficiência renal, antibiótico terapia, né? Mas não estudam sobre opioide, não estudam sobre propofol, sobre benzodiazepínicos, sobre, por exemplo, escalas de sedação. Escalas de sedação até que usam, mas escalas de dor. Quantas UTIs antes da pandemia utilizavam escala de dor, por exemplo? Comportamental. Sim. A maioria dos médicos, fisioterapeutas, enfermeiros avaliava a dor do paciente na base do achismo. Eu acho que está com dor. Não acho. Não, eu acho. Deve estar. Utilizava uma ferramenta, sei lá, minimamente, que é bem subjetiva, uma EVA. Por exemplo. Que no caso de um paciente entubado, sedado, você não consegue avaliar, né? Claro, a EVA, né, se você tiver um paciente consciente, ainda é o padrão ouro, né? Mas a maioria dos pacientes entubados estão inconscientes, né? Ou estão em delírio, né? Acordados, porém não orientados, né? Aí a gente cai numa outra questão, agitação, cara. Vocês devem ter muitos pacientes agitados que atrapalham a ventilação.
E eu aqui, por tudo que eu já estudei, que eu ensino meus alunos, pelo meu mestrado, o trabalho que eu fiz, as minhas pesquisas, posso te garantir, sem dó aqui, sem vergonha nenhuma, que a agitação hoje, ela é iatrogênica, cara. Ela é iatrogênica. Se o paciente está agitado é porque alguém fez coisa errada, entendeu? Ou alguém aumentou muito a dose, ou sedou demais, ou deixou o paciente muito hipotenso, hipotérmico, ou está com dor. Ninguém preveniu a dor, ninguém está diagnosticando a dor. Ou tá assustado, não sabe o que tá acontecendo. Tá ansioso, né? Então o paciente, ninguém explicou, igual a gente estava conversando, ninguém explicou pro paciente o que está acontecendo, o que ele está ali na UTI. O paciente não lembra o que aconteceu, ele abre o olho, tá na UTI amarrado, entubado, todo invadido, com barulho, luz, um monte de gente mexendo nele, com dor. Isso é atrogenia. Peraí, o que tá acontecendo? Eu tô no filme Albergue, porra, estão fazendo uma experiência comigo. É importante a gente pensar nisso e orientar o overdose de paciente. medicamentos, né? Sonos mal dormidos, né? Insônia ou... Os próprios benzodiazepínicos podem causar alucinações também, né? Sim, também. Então tem muita coisa envolvida, né? Se a gente pegar aqui causas de agitação, tem milhares. E a gente pode melhorar isso. Só que a gente pode melhorar de forma multidisciplinar, né? Não é só a sedação e analgesia farmacológica, tem toda a parte não farmacológica também. Por exemplo, o fisioterapeuta mobiliza paciente e a mobilização dói, né? Se você pegar fique imóvel por 2 horas, você não vai conseguir, você vai se mexer. Por quê? Porque está tendo ponto de isquemia, né? Você está tendo um incômodo ali da isquemia, você vai mudar de posição para melhorar a circulação. Imagina um paciente que não é mobilizado, por exemplo, por 3, 4 horas lá que está com curar e qualquer outra coisa, né? Vem o enfermeiro, o fisioterapeuta, alguém vai mobilizar o paciente, já dói pra caramba, cara. Então por isso que tem que ter todas essas estratégias, senão a dor já é uma agitação, já causa agitação. O paciente agita, dói mais. Delírio. Eu uso aquele exemplo de quando você fica muito tempo no ônibus, você vai viajar, ou você fica em São Paulo mesmo, só pra você voltar pra casa já é muito tempo no ônibus, né? E aí você fica sentado muito tempo, 1 hora, 2, 3 horas, quando você vai levantar, dói o joelho, velho. Dói o joelho. Dói, você fica, aí depois vai diminuindo. A mesma coisa com o paciente, Você imagina cara. 10 dias. Não é? E outra coisa, né? O próprio opioide, ele pode ter um efeito paradoxal, que é a hiperalgesia do opioide, que muita gente desconhecia, cara. Não conhecia que eu ficava batendo na tecla na pandemia, pessoal, quanto mais opioide você usar, maior a chance de hiperalgesia. E aí a hiperalgesia, ou seja, o paciente agita, e aí às vezes o médico enxerga a agitação como não dolorosa, não álgica, mas às vezes é hiperalgesia. E se ele enxerga como hiperalgesia, ele vai chegar, o paciente está com dor e aumenta a dose do opioide que está causando mais hiperalgesia. Vira um ciclo vicioso, né? Tolerância, então muito médico não reconhecia que quanto mais opioide você dá, mais o paciente vai adquirir tolerância, vai precisar de mais opioide. Então é um ciclo vicioso, cara. É impressionante. E, por exemplo, o opioide, ele tem uma coisa interessante, que é o quê? O paciente adquire tolerância eufórica e de dor, tá? Então, por exemplo, 2 ml de fentanil hoje, ok. Amanhã, 2 ml já não vai tirar a dor do paciente, né? E não vai dar aquele bem-estar, por exemplo, se a gente estiver pensando num paciente que usa heroína na rua. Então, no dia seguinte, o paciente vai ter que aumentar a dose da heroína ou o médico vai ter que aumentar a dose do fentanil na UTI para ter o efeito desejado. Só que, o que acontece? A depressão respiratória não tem tolerância. Se o paciente tivesse tolerância à depressão respiratória também, ninguém morria de overdose de opioide. Só que não, vai chegar uma hora que o paciente ele não tem tolerância à depressão respiratória, só que você vai aumentando a dose, e o paciente fica com a depressão respiratória. E aí atrapalha, inclusive, o desmame de ventilação mecânica. Às vezes o paciente está acordado, ficou 10 dias usando fentanil, acumulou tudo na gordura, está voltando. O paciente está acordado, mas faz apneia. Faz 2 de respiração, aí de falha de desmame. Às vezes você consegue estubar, mas o paciente, às vezes, para de respirar de novo. Você tem que reintubar. São coisas que o médico, às vezes, grande parte dos médicos não sabem que isso existe, entendeu? Então, o paciente está acordado, então não tem mais fentanil. Não, cara, tem fentanil pra caramba na gordura do paciente, entendeu? Ainda sendo liberado, sabe? Então tem certas coisas que a gente precisa discutir mais. Aprisiona, retém o fentanil. Pra caramba, ele é lipossolúvel, entendeu?
Eu consigo vender se eu quiser. Você Eu leva pra guardo, guarda uma e cota. aí, o Sim, quê? Eu sim. viro E uma tem indústria gente- farmacêutica. E tem tá gente- ligado? E tem gente que desliga em 2 horas depois quer acordar o paciente, que é Nem estupado. leva em consideração a meia-vida do fármaco, É, pra começar, né? exatamente, exatamente. Eu ia até comentar que durante a pandemia você falou bastante sobre analgesia e sedação multimodal e hiperalgesia, né? Exatamente. Você pegou bastante nisso. E, cara, isso é uma coisa que a gente vê muito pouco realmente na UTI. Essa preocupação em fazer uma analgesia, uma sedação multimodal, se preocupar com hiperalgesia, que às vezes são conceitos que às vezes nem tá no radar Nem tá de no quem radar. tá ali na UTI. Exatamente, radar. Falou uma palavra espetacular. E outra coisa, é claro, né? O anestesista, ele é dono de um paciente só, né? Então, claro, né? Então, eu tô ali com o paciente. Eu não faço anestesia simultânea, nem pode. Né? Apesar de que tem anestesista pelo Brasil que faz. É. Tudo, né? Cada um com seus problemas. Denúncia. Não, tô... Grave. Mas é grave, realmente, é uma coisa absurda hoje em dia, mas tudo bem. É o seguinte, só que o intensivista ele tem às vezes 10 pacientes para ver. Então não dá para ficar também ali, né, fazendo anestesia em 10 pacientes, né? Porque o cara tem um monte de coisa para fazer. Mas quando você traz esses conceitos para uma equipe multidisciplinar, então hoje a enfermagem já titula droga, né, lá nos Estados Unidos. Então a enfermagem não titula noradrenalina, o fisioterapeuta também. Então, por exemplo, consegue aumentar, diminuir a nora de acordo com a pressão? Né? Se tem protocolo, então a enfermagem não precisa nem de avisar o médico, cara. Se o médico fala assim, cara, olha, é neurocrítico, precisa ter uma pressão, pelo menos uma PAM de 70, para não fazer hipofluxo cerebral, beleza. A enfermeira tem a liberdade de aumentar, diminuir a droga para deixar ali naquele padrão. A mesma coisa se a analgesia. Por exemplo, a sedação, o foco é RAS entre -1 e 2. Então tá tendo propofol visão contínua, a enfermagem, cara, avaliando o RAS, ela consegue diminuir e aumentar, entendeu? É a mesma coisa com a analgesia, BPS, que a gente utiliza, que é a escala comportamental de dor, né? Behavioral Pain Scale, né? De 3 a 12, por exemplo. Então você vai lá e você, através da escala, você consegue, né, titular. Só que o problema, sabe o que é? As pessoas não conseguem titular para baixo, cara. É muito fácil aumentar um fentanil e midazolam, muito fácil. Agora diminui para você ver se alguém consegue diminuir. Ou não sabe ou tem medo. É muito mais fácil deixar o time que está ganhando, entre aspas, para aquele paciente imóvel, parado, né, com midazolam e fentanil lá no talo, porque o plantão vai ser tranquilo, né, todo mundo ali está tranquilo, do que diminuir. Porque diminuir tem medo de agitar. Se agitar, a culpa é minha. É isso. Ah, não mexe não, que tá bom. Ficou bem assim ontem, deixa ele assim. Tá bom pra quem? Tá bom pro plantão ou tá bom pro paciente? Perfeito. Tá bom pra quem? Isso é Você tem que importante. sempre titular para baixo, cara. Uma coisa que eu critico Titula muito e volta e vê. é aquele bolinho, aquele bolos de sedação meia-noite. Cara, culturalmente isso é muito antigo. Eu não consigo nem falar. Desde que eu entrei na profissão, não, pra não fazer apneia, vamos passar para ser descontrolado, faz uma sedaçãozinha. Porra, pelo amor de Deus, velho. É foda. Você tá desacelerando toda a evolução do seu paciente. Dá 3 passos para trás. Não, 3 tá sendo modesto. Né? Então, é cultural. Acontece. Existe uma justificativa clínica. Existe a justificativa que você quer um plantão tranquilo, velho. Só que você quer um plantão tranquilo, vai pra casa, velho. Seu paciente precisa progredir, evoluir. Então são coisas que não sou só eu critico. Todo mundo que participa ativamente disso fala. Sim. O ventilador tá alarmando demais. E ninguém conseguiu ainda identificar qual que é o motivo de uma provável assincronia que está sendo responsável por essa briga entre o paciente e o ventilador. E eu na aula eu falo, o paciente não está brigando com o ventilador, o paciente está brigando com você, porque você não está sabendo ajustar. E aí nisso fica, vamos aumentar a sedação? Às vezes sai do próprio fisioterapeuta. Vamos sedar? Ou bloquear. Ou vou bloquear? Não, pera aí, amigo. Pera. Qual que é o impacto dessa solicitação ou dessa decisão sobre o desfecho clínico do paciente? A gente estava conversando antes aqui sobre todas as formas não farmacológicas de você conduzir agitação, de você conduzir um desconforto respiratório, de você conduzir dor. E isso hoje são grandes ferramentas que temos, né? Tava comentando com ele sobre o Darlan. O Darlan, ele utiliza a realidade virtual no ambiente crítico para tratar dor, para tratar delírio. Os resultados do Darlan em Curitiba são incríveis. Inclusive, a gente precisa receber o Darlan aqui
sempre, assim muito que legal, possível. muito legal, cara. E isso não é só do fisioterapeuta, tô falando assim... Musicoterapia também. Musicoterapia, aromaterapia. Terapia animal. Pô. Cachorro, né? Cavalo. Você até postou um vídeo também esses dias aí do menininho jogando videogame durante a cirurgia. Sendo operado, é verdade, cara. Isso faz parte, né? Jogo de luz, né? Deixar o paciente com o mínimo de estímulos possíveis, né? Sim. É tudo importante. Né? Tem uma frase interessante, né? Você tem que ajustar o ventilador ao paciente, não o paciente ao ventilador, né? Porque as pessoas fazem o contrário, né? Ajusta o paciente ao ventilador, deixa, né? Tipo assim, vamos sedar, curarizar, deixar, né, o paciente acoplar o ventilador. E se você pensa o contrário, você vai estar sempre tentando ajustar os parâmetros ventilatórios para o melhor conforto do paciente, né? Eu falo assim em aula, quando a gente para observar a evolução do suporte ventilatório, quais são as modalidades, os modos ventilatórios que mais têm sucesso em tempo de ventilação, sucesso de desmame? São os modos que a gente quase não mexe, que a gente fala pro ventilador, vê o que o paciente está querendo e vai proporcionalmente adequando a assistência a isso, as ventilações proporcionais. Sabe o que isso prova? Que a gente faz merda, velho. Porque quanto menos a gente mexe, mais certo dá. Mas não mexe de não mexer, não. Quanto mais a gente ouve e proporcionalmente dá assistência de acordo com a demanda, melhor é. Ou seja, quanto mais a gente ouvir o que vem do tronco encefálico, o que mais a gente ouvir do que é a solicitação do paciente e menos ouvir aquilo que a gente acha, melhor é. Melhor. Se a gente entrar na ventilação, fala, eu vi uma gaso, eu vi uma radiografia, eu vi um ultrassom cinesiológico e uma ausculta, avaliei alguns parâmetros ali, uma P01, uma PMUS, uma driving pressure transpulmonar, beleza. Cara, o tronco encefálico tá avaliando o pH licórico, o tronco encefálico está recebendo informações dos baroreceptores árticos e carotídeos, receptor justacapilar. Ele sabe diferença regional de alvéolo que está mais expandido, menos. E você viu uma gaso 11 horas da manhã você ajustar que foi coletada às 5h30, velho. Então calma, mano. Segura. Então tudo isso nesse manejo é o raciocínio de ouvir o paciente, receber do paciente, respeitar a demanda e muitas vezes pode diminuir bastante a necessidade de uma piora, né? Dar os 3 passos para trás, com uma nova sedação, um bloqueio, que vai trazer um outro desfecho. Parece que a gente tá falando mal do trabalho dele, né? Porque ele fala de sedar analgesia, a gente tá falando, não, seda menos, mas não. Não, a condução adequada faz parte do seu trabalho.